parte do curso de mestrado aqui na Escola de Comunicação e Artes. E, em primeiro lugar, dar boas-vindas ao embaixador da Itália, que está aqui conosco nesse momento. Também dar boas-vindas ao magnífico reitor. É a primeira vez que ele vem à ECA nessa condição, na atual função cumpre aqui na Universidade Eduardo Mondlane. Também a senhora vice-reitora está aqui presente. E também dar boas-vindas ao professor doutor Oscar Monteiro, que vai proferir algumas palavras à comunidade aqui presente. E deveria estar aqui o senhor diretor da escola, por outros motivos que ele não está aqui. Ele que deveria fazer essa recepção aos convidados que estão aqui conosco. E, para não alongar, eu vou convidar ao senhor embaixador da Itália para que possa proferir algumas palavras para os presentes aqui nesse momento, que é um momento importante para a Escola de Comunicação e Artes e um momento importante para a Universidade Eduardo Mondlane. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Magnifico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, professor dottor Orlando Chilambo, signor professor dottor Oscar Monteiro, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra aqui hoje convosco por uma dupla razão. Em primeiro lugar, porque tenho a possibilidade de assistir à palestra de um orador de grande relevo, que é o professor Oscar Monteiro, testemunha direta e protagonista dos eventos sobre os quais irá dissertar. Eventos que dizem respeito ao meu país, a Itália, e que se entrelaçam com a história de Moçambique, de uma forma fecunda de resultados e decisiva para a sua história. E para testemunhar as longas relações de amizade que ligam os nossos dois países, a Embaixada da Itália publicou no ano passado um pequeno livro, 35 anos de amizade entre Itália e Moçambique, que recolhe as suas principais etapas, fotografando os eventos mais significativos e as realizações mais importantes da cooperação italiana em Moçambique. São mesmo deste livro algumas das imagens que o professor Monteiro irá comentar, acrescentando a riqueza das suas recordações e da sua participação pessoal. Em segundo lugar, tenho a satisfação de participar num seminário que se realiza no âmbito do novo Master em Comunicação e Cooperação para o Desenvolvimento. Um Master particularmente significativo para mim, porque é o primeiro criado em Moçambique neste setor de estudo. Foi elaborado com apoio da cooperação italiana, que contribuiu com especialistas e com fundos próprios para a sua idealização e para a projetação do plano curricular, em colaboração com o Departamento de Apoio aos Projetos. Foi possível graças ao acordo entre a Escola de Comunicação e Artes da UEM e a Faculdade de Sociologia e Comunicação da Universidade La Sapienza de Roma, acordo que foi assinado há já 2 anos na Embaixada da Itália em Maputo. E para mim é motivo de grande satisfação constatar que o Master foi acolhido com grande interesse pelos licenciados moçambicanos e que neste primeiro ano acadêmico registra já cerca de 40 inscritos desde abril passado, quando tiveram início as aulas. A criação deste Master reflete as linhas inspiradoras da colaboração italiana que se coloca como objetivo fundamental o de contribuir para tornar Moçambique cada vez mais autônomo na elaboração, na gestão e na avaliação dos projetos de desenvolvimento em todas as suas fases. Em particular, este Master propõe-se capacitar os futuros especialistas moçambicanos para a comunicação eficaz com os vários parceiros internacionais e nacionais e para intervirem sobre as dinâmicas da cooperação e de desenvolvimento. Gostaria, por fim, de agradecer aos professores Luca Bussotti e Ricardo Tatachore
pelo contributo de ideias de organização que levaram ao Master. Portanto, desejo formular os melhores votos à direção da ECA para o sucesso da iniciativa e a todos os inscritos para que realizem os objetivos de formação e de progresso pessoal e do seu país. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sua Excelência, o Sr. Embaixador da Itália em Moçambique, Sr. Carlo Locaccio, Excelentíssima Senhora Vice-Reitora Acadêmica da Universidade Eduardo Mondlane, distinto Professor José Oscar Monteiro, Excelentíssimo Senhor Representante e Diretor da Escola de Comunicação e Artes, Excelentíssimo Senhor das Unidades, Diretor das Unidades, Serviços e órgão da Universidade Eduardo Mondlane, caros colegas da Escola de Comunicação e Artes, docentes, estudantes e membros do Corpo Técnico Administrativo, caros convidados, ele reveste de grande importância porque viemos testemunhar a formalização de mais um mestrado que se vai juntar aos cerca de 40 já existentes nas várias faculdades e escolas. Como é sabido, o mestrado, mais do que um simples processo de aquisição de conhecimentos, é fortemente uma possibilidade de aquisição de habilidades para realizar investigação. E, neste caso, investigação sobre o nosso país, que o mundo precisa. É dos poucos mestrados que é oferecidos por uma escola, o que pode contribuir para a discussão em curso sobre o papel e a missão das escolas no sistema de ensino, investigação e extensão na Universidade Eduardo Mondlane. É um mestrado que aborda uma temática nunca antes tratada no nosso país e que não é uma continuação de qualquer licenciatura, o que contribui para a diversificação da nossa oferta, mas também oferece uma possibilidade de receber graduados de várias valências sem se restringir ao seu passado na graduação. Contribui para o reforço de uma relação antiga com a Itália, que começou antes da independência, testemunhará o professor José Oscar Monteiro, mas que na UEM registramos-la com apoio prestado já na década de 80, a Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico, passando pelas Faculdades de Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina, para hoje estar a realizar ações que, de forma peculiar, rara e eficiente, conseguiram unir 4 unidades da UEM, a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciência e Faculdade de Veterinária, em volta de um único propósito, o do Centro de Biotecnologia, que é hoje uma unidade de referência na UEM e no país. Esta nova forma de relacionamento é louvável, pois pretende capacitar a instituição como um todo, apoiando os serviços centrais e até o nosso Museu de História Natural. A qualidade de ensino que o nosso governo defende e nós perseguimos como nosso estandarte tem tido um apoio significativo da cooperação italiana, o que torna a nossa instituição em modelo e onde se virá buscar a experiência da implementação do sistema de avaliação e garantia de qualidade no nosso país. Por outro lado, a gestão da investigação numa instituição em que esta atividade ainda é emergente é uma prioridade que não deve ser adiada, sob o risco dela não servir um país tão necessitado, particularmente no atual estágio de seu desenvolvimento econômico. Aqui também sentimos o apoio da cooperação italiana através da formação e outras ações e podemos considerar que este apoio alimentou de forma significativa a ideia da criação na UEM do mestrado em cooperação para o desenvolvimento. Queríamos, por isso, agradecer a todos os parceiros, as unidades orgânicas e os órgãos, as personalidades envolvidas que se juntaram à UEM para materializar este sonho. Ao agradecer e nos regozijarmos com esta iniciativa, queremos desejar que ela seja, tanto da parte da Escola de Comunicação e Artes, como da nossa parceira, o governo italiano, aqui muito bem representado por Sua Excelência, o Sr. Carlo Locaccio, que ela seja mais uma entre várias outras, com vista a tornar a nossa instituição mais forte, credível e competitiva na região e no mundo. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Pela Itália, através da sua embaixada. E é, ao mesmo tempo, um mestrado sobre comunicação. Bom, sobre as relações entre Moçambique e Itália, eu, antes da libertação, eu tenho mestrado, mas não tenho sobre comunicação. Entende o que quer dizer? Estou à vontade, domino o assunto. Mas
na reflexão que fiz para me preparar para esta sessão, achei que devia ligar as duas coisas. E sem sair dos domínios que eu estou mais ou menos a analisar, ou sobre os quais já refleti. Assim, se eu quisesse dar um título à minha intervenção, é um título longo, seria um bocado o tradicional e o moderno na comunicação durante o processo da libertação nacional. De fazer política, de comunicar sobre os objetivos políticos, se associar a mobilizar solidariedades. Por essas razões, uma luta que é, num país pouco conhecido no mundo, uma situação colonial pouco conhecida no mundo, teve que se transformar num momento de grande comunicação internacional, ou sobre os quais já refleti. Assim, se eu quisesse dar um título à minha intervenção, é um título longo, seria um bocado o tradicional e o moderno na comunicação durante o processo da libertação nacional. Isto é, como formas já praticadas de fazer política, de comunicar sobre os objetivos políticos, se associaram pela circunstância particular de termos que informar o mundo e mobilizar solidariedades. Por essas razões, uma luta que é, num país pouco conhecido no mundo, uma situação colonial pouco conhecida no mundo, teve que se transformar num momento de grande comunicação internacional, tendo necessariamente que entrar em veículos de comunicação totalmente inesperados. Eu ia ter a ocasião de mostrar algumas fotos. Posso mostrar as fotos do boletim da família, também nos slides. O slide número 1, pode ser. E essa capa já poderia ser um símbolo. Porque, vejam esta capa, a sofisticação de uma publicação deste género em 1972, por um movimento de libertação. Eu posso mostrar o slide seguinte. Deixa que eu conseguir deslizar até o fim para ver. E isto é uma das páginas da publicação. Como vê, uma publicação muito refinada, produzida por um movimento de libertação. Depois vocês vão ver já reproduzido de outras formas. Este é o primeiro mapa que foi feito com base nas entrevistas que foram feitas naquele momento. Este é o primeiro mapa. E vem a qualidade da revista, a qualidade gráfica. Então veem que uma luta de libertação num país que não tinha tradição política, não havia publicações em forma de jornal ou magazine feitos por um movimento de libertação. Tudo isto foi reinventado e desenvolvido durante o processo de libertação. E foi possível graças à solidariedade internacional, à capacidade de invenção e de produção, de conhecimento e à solidariedade internacional. Então, por isso eu poderia também subintitular a minha palestra em comunicação participativa e produção de conhecimento. Eu acho que este tema tem alguma relevância. Depois os docentes e os alunos verão quão relevante isso é. Mas para mim, a comunicação pode ser feita com vários objetivos e com vários conteúdos. Eu vou tocar um dos conteúdos, que é aquele cuja análise em retrospectiva me fascina mais. E a pergunta que eu tenho posto é: como é que foi possível
a um movimento de libertação sem tradição de política interna, pelas razões que todos conhecem. Não havia partidos políticos constituídos. O máximo que se podia era participar, e mesmo daí de forma muito episódica, nas campanhas eleitorais, que eram extremamente controladas e muito reprimidas. Era só ouvir de longe. Eu ouvi, também não nego que ouvi e tive ecos dessas campanhas, e isso também contribuiu para a minha própria formação. Mas, em geral, não existiam partidos políticos. Na África do Sul, o ANC, antes de ser proibido, existiu, desde 1921 até os anos 50. Portanto, as pessoas reuniam-se, discutiam. O Indian National Congress, na esteira do Gandhi, também tinha uma tradição. O que explica que uma coisa estranha, que não aconteceu de maneira significativa no nosso país, é que indianos na África do Sul participaram como grupo social na luta de libertação. Aqui em Moçambique, não. Houve indivíduos, houve pessoas. Individualmente, como grupo social, não participaram. Mas nós começamos através de pessoas que vivem no exterior. Claro, trazendo uma experiência, uma vivência, um sentimento, um espírito de luta. Mas estou a falar como organização. Não tínhamos 10 licenciados quando a Frelimo começou. Nesta sala estão quantos? Levanta o braço quem é licenciado. Não tínhamos 10 licenciados quando a luta de libertação começou. Tínhamos mandado alguns estudantes para bacharelados, alguns nos Estados Unidos, outros noutros países. Tínhamos militantes clandestinos. Ter a credibilidade para receber uma imprensa no qual este boletim foi publicado. Fazer aquela capa a cores, que era feita na Itália, eu vou depois desenvolver isso mais. As capas a cores eram feitas na Itália, as capas em cores simples eram feitas por nós, nesta imprensa. Há aqui um processo que é preciso compreender. E muitos amigos meus, com quais convivi e que tinham conhecimento de muitos movimentos de libertação. Eu falo, por exemplo, sempre cito a família Arraes. A família Arraes é uma família do Brasil. O velho Miguel Arraes, conhecemos-lo na Argélia como exilado político. Para aqueles que têm memória desse tempo, no Brasil, em 1964, houve um golpe de Estado e uma ditadura militar. Ele, na altura, era governador do estado do Recife e recusou-se a aderir ao golpe militar, foi preso, acabou por fugir, embaixada da Argélia, e veio viver na Argélia. E ele sempre me disse uma coisa: de todos os movimentos de libertação, e Deus sabe quantos movimentos por ali passaram, de todos os países, da América Latina, da Ásia, os revolucionários brasileiros, da Colômbia, Venezuela, toda a gente passava por ali. Sem falar dos movimentos de libertação africanos. A Argélia era um ponto de grande apoio, uma plataforma avançada para o trabalho de comunicação, vamos dizer, de propaganda política, mas neste caso chamaremos de comunicação, para os efeitos da nossa discussão. Ele disse: nunca vimos um movimento tão estruturado. Eu tenho andado a procurar decifrar esse mistério, porque se nós queremos avançar, temos que compreender o que é que nos fez avançar em certos momentos. E tive a ocasião de elaborar uma tese. Agora, quando fomos com o professor Cabasso à abertura da Unilúrio, tinham dito para ir fazer orações de sapiência. Ora, eu já tenho a sapiência suficiente para saber que as orações de sapiência já não são um modelo adequado, porque as orações de sapiência supõem que o saber está num determinado lugar e que alguém o domina completamente. Ora, nós cada vez mais estamos a verificar que o saber está em permanente produção. O saber é um processo, não é um objeto. Atenção, esta evolução no conceito do saber é também recente.
Eu sou do tempo, quando entrei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, faculdade de métodos os mais vetustos e arcaicos. Nesse momento, nós, ainda espreitando uma sala que estava em reabilitação, vi ainda as marcas dos degraus e da escada por onde o Lente subia e de onde ele lia as suas lições. Os alunos silenciosamente copiavam tudo. E de uma maneira indecorosa devolviam o que o Lente lhes tinha dado, palavra por palavra. Eu digo indecorosa porque eu também andei metido nisso. Então, para ser bom aluno era preciso saber tudo, palavra por palavra. Agora uma pequena história, só para distrair ao fim do dia. Uma pequena história sobre um professor que, um bom aluno, respondeu a tudo. Ele disse, não, qualquer coisa aí que não está bem. O aluno repete outra vez, dizendo, qualquer coisa não está bem. Terceira vez, o aluno repete e diz, agora é que está. E o aluno diz, mas, desculpe, senhor professor, como eu era um bom aluno, estava à vontade, isso não se falava, não se fazia, não se discutia com o professor. Quando o professor já lhe tinha dito, bom, você já passou e tal. Mas qual é a diferença? Então, o que é que você disse naquela frase? Eu disse isto. E o que é que disse na frase seguinte? Da vez seguinte? Eu disse isto. Está a ver? A palavrinha. Essa palavrinha, você alterou a palavrinha que eu tinha dito. E o aluno te disse, mas senhor professor, mas é uma palavra. Você já passou e tal. Mas qual é a diferença? Então, o que é que você disse naquela frase? Eu disse isto. E o que é que disse na frase seguinte? Da vez seguinte? Eu disse isto. Está a ver? A palavrinha. Essa palavrinha, você alterou a palavrinha que eu tinha dito. E o aluno te disse, mas senhor professor, mas é uma palavra. Ele disse, eu andei 15 anos a descobrir essa palavra, você quer mudar em 15 minutos? É o conceito de que o saber está ali, está fixo. Ora, eu tive a ocasião de, nessa visita que fiz com o Cabasso, resolvemos fazer em diálogo, em vez de fazer em palestras. Eu disse, olha, eu queria que fôssemos dois a falar. E fomos falando. E numa escola secundária surgiu logo antes de começar, fomos visitar uma escola secundária e começamos a discutir estes problemas. E daí fomos avançando um pouco nesta ideia que eu agora vou transmitir. E que eu depois fui comprovar com o camarada Marcelino dos Santos. Durante muito tempo, mas eu vou antes disso fazer uma outra interpretação. Durante muito tempo eu estava convencido que o sucesso da luta de libertação nacional era derivado à liderança e à disciplina como organização, aos bons métodos como organização. E não há dúvida que há muitas coisas boas a dizer desse ponto de vista. Mas eu acho que o mais importante aspecto da liderança, nem os intelectuais, nem os políticos tradicionais, como por exemplo acontecia na ZAP com Joshua Nkomo, pessoas muito experimentadas politicamente. Como nós nem tínhamos políticos experimentados, nem tínhamos uma massa grande de intelectuais, nenhum deles tinha massa crítica para dominar o movimento, então o que se teve que fazer foi dizer, olha, nós não sabemos como fazer as coisas, então vamos perguntar aos outros nossos colegas, a outros nossos subordinados, o que é que eles pensam sobre a matéria. Estou a reproduzir mais ou menos as palavras que o camarada Marcelino dos Santos disse. Isto é, não foi por um desígnio ou por uma visão inicialmente muito avançada, mas foi por uma necessidade. Esta parte dos intelectuais e dos políticos foi eu que acrescentei. Porquê? Porque o movimento pode ser dominado pelos intelectuais. E nós tivemos no MPLA um momento em que os intelectuais, porque em Angola já constituíam uma massa crítica, já tinham um pensamento avançado, os Mários de Andrade, os Viriato da Cruz e outros. Durante um certo momento pensavam bem, pensavam avançadamente e definiam os princípios, mas tinham algumas limitações, porque não conheciam, não dominavam a complexidade do processo. Os políticos, como Joshua Nkomo, também faziam política, mas ficaram perdidos perante este tipo de realidade, que é uma luta de libertação diferente daquela política que eles faziam. Lá em Salisbury, em que faziam comícios, intervenções, declarações. Nós tivemos que
constatar esta realidade interna da organização e uma realidade muito complexa na ação que era necessário fazer, que é a necessidade de elevar a consciência das pessoas sobre a necessidade, sobre a natureza do colonialismo, sobre a necessidade de lutar contra eles e de passar para a ação armada nessa luta. Então, este processo de constantemente chamar pessoas e discutir foi desenvolvido com grande profundidade. Começando a partir da necessidade, tornou-se depois um método, provavelmente o método mais importante. É sabido, e aqui não vou inventar nada, é sabido, a nova teoria do conhecimento está mais ou menos formulada nestes termos. É mais ou menos o que a Unesco tem defendido. Como é que se produz o conhecimento? Evidente que há uma parte do conhecimento investigativo, de laboratorial, que é dentro de um círculo fechado. Mas o grande conhecimento social é produzido, está hoje identificado da seguinte forma. Existe uma massa de conhecimentos devidamente repertoriados, armazenados e acessíveis, que é chamado conhecimento explícito. É isto que nós encontramos nos livros. A ciência, é isto que os professores nos dizem na escola. Mas as pessoas a dizerem isso, só por si não produzem novo conhecimento, reproduzem conhecimento. E as escolas foram, e têm sido na história, por vezes deliberadamente, um mecanismo de perpetuação dos valores da sociedade anterior. E acho que esse papel continua a existir. Mas há um outro papel, que é o de ponto com os conhecimentos existentes anteriormente. Porque cada sociedade tem que partir de todos os assuntos. Por exemplo, ninguém podia ir visitar. Eu não estava no sector do Departamento de Defesa, estava no Departamento de Relações Exteriores. Mas nós todos fazíamos parte do mesmo grupo. Então, de vez em quando, também fazia uma visita. Era obrigatório, em todos os lugares, ir fazer uma reunião. Reunião para falar com as pessoas. Eu às vezes me dizia, mas o que é que eu posso dizer? Eu não conheço tantas coisas para explicar. E encontrava perguntas muito difíceis. Devo dizer que as reuniões não eram fáceis. Mas valiam mais porque eu ouvia, porque eu aprendia, do que por aquilo que eu dizia. Portanto, este aspecto de comunicação como meio de produção de conhecimento, uma comunicação que faz as pessoas participar e produzir conhecimento. Quais eram os métodos que eram utilizados? Os métodos de comunicação utilizados eram as publicações, os panfletos, a rádio. Esses eram os meios principais de produção dentro do país. Agora passarei para o segundo ponto, que é: e como é que isso podia ser desenvolvido? Como é que isso, ou melhor, se isso bastava? Ora bem, o colonialismo português tinha uma característica, é que nós podemos dizer que existia a muralha de ferro, a cortina de ferro. Recordam, vocês não se lembram bem desse tempo, a cortina de ferro que dividia os países socialistas, era uma expressão de jornalismo político. A cortina de ferro, outros depois falavam a propósito dos países asiáticos, a cortina de bambu. Nós achávamos que o colonialismo português estava envolvido numa cortina de silêncio. Ninguém conhecia o que se passava sobre Moçambique. Portanto, a atividade das relações exteriores começava por ser uma atividade de difusão de conhecimentos. Conhecimentos sobre Moçambique. Muitas vezes a palestra começava, quando a gente ia falar com um grupo de estudantes, de jovens, começava por descrever o que era Moçambique. A um certo momento passámos a andar com um mapa, porque as pessoas diziam: Moçambique, o que é? Então, quando não tínhamos mapa, dizíamos: olha, onde está a África do Sul, Rodésia, é o que fica ali em frente do mar até Madagascar. Eu, que trabalhava nos países de expressão francesa, tinha que usar Madagascar, era a única coisa que eles conheciam. De resto, é sabido que os franceses não são muito bons em geografia. Como não está aqui ninguém, podemos dizer isso à vontade. E acho que ainda não conseguiram resolver esse problema. Tem outras razões, não é só o dos currículos. Então, todo o exercício
das Relações Exteriores, que é a atividade a que eu estive ligado, era uma atividade de informação sobre o país. E aqui tu podes ter dois métodos. Fazes os habituais comunicados, documentos, etc. Está bem. Mas eu penso que é um tema a investigar. Em que medida os processos de comunicação utilizados durante a luta de libertação, pela pressão dos acontecimentos e pela forma como foram feitos, não se traduziram por comunicações unidirecionais. Porque tu podes muito bem, fazes boletins, fazes informações, fazes conferências de imprensa, acabou. É ou não é? Hoje a comunicação está ou não está associada com entrevistas e conferências de imprensa? É ou não é? É ou não é? Hoje é isso, se calhar é o que vocês estão a aprender, ou já aprenderam. Como dar bem uma conferência de imprensa, como organizar, como influenciar, imagem. Eu devo dizer que acho que as imagens são boas para vender produtos, são boas para fazer chegar determinadas mensagens informativas sobre grandes problemas, grandes preocupações, cheias, SIDA, etc, etc. Mas mesmo aí o caso do SIDA já nos mostra que não é tão fácil. Mas as imagens não são tão boas, esta preocupação com a imagem não é tão boa na questão da política. Agora eu gostaria de passar para uma outra imagem aqui. Portanto, esta estava a mostrar, era o boletim que era publicado em inglês. Dentro do país fazíamos vários boletins que eu não tenho agora cópias para mostrar, mas fazíamos boletins chamado A Voz da Revolução, tínhamos um programa na rádio da Tanzânia, tínhamos um programa no Cairo e tínhamos um programa em Lusaka, sendo o Lusaka mais ouvido. A Voz da Frelimo, eram os 3 programas. Opa, este aqui está ao contrário, vê lá se dás uma volta a isso, ou rotate. Então nós começamos, em primeiro lugar, pela influência de Tanzânia, etc., por fazer a comunicação em inglês. Esse é o nosso maior boletim. Podes mostrar o anterior? Este é um exemplar do boletim feito, mostra o anterior. É aquele mesmo boletim, é aquele mesmo número, mas feito em francês. A partir da Argélia nós editámos um boletim em francês, mas é interessante tocar aqui é que este boletim foi impresso através de uma colaboração que eu vou dar uma história, toda uma história. É uma espécie de quase um case study. Este boletim foi escrito em francês, traduzido para inglês, recorrigido em francês. Por quem? Quem é que fazia a correção? Para muitos de vós isso não diz muito. Havia um escritor francês chamado Georges Arnaud, que escreveu um romance, escreveu mais do que um, mas um é famoso, que saiu um filme chamado O Salário do Medo. É uma história da América Latina. Mas um escritor famoso, muito publicado. Era o nosso vizinho. E esse escritor é que corrigia os nossos textos em francês, porque o nosso francês nunca atingia um ritmo para fazer uma publicação desta natureza. Podes mostrar? Só um minuto, eu agora já... Espera, já agora vou aproveitar para ler isso. Então, depois era preciso imprimir. E onde é que fomos imprimir? Fomos imprimir na Itália, em Bolonha, numa cooperativa que se chamava STEB, com a qual fizemos, o camarada Jorge Rebelo assinou um acordo de geminação e eles passaram a publicar aquelas capas que nós depois colocávamos nos nossos boletins e publicaram também passaram a fazer a edição francesa, de que só saiu este número, devo dizer, porque o trabalho era muito complexo. E isso permitia levar uma mensagem mais forte aos países de expressão francesa. E a mensagem, a maneira como a mensagem era dada, a qualidade da mensagem também criava um sentimento de apoio à luta de libertação.
Eu agora vou, para terminar esta parte e falar mais sobre a Itália, começar já a história da Itália especificamente, vou ler a frase que se pôs no fim, que está em francês, mas que se dá para ler, vocês aí não conseguem ler, que é uma frase de Samora. A luta armada, contrariamente a que alguns podem pensar, não é um simples processo de disparar tiros, de organizar as forças no campo de batalha. Tendo em conta as relações de força existentes nos nossos países, a existência do inimigo impiedoso, escondido, organizado, quer dizer, Sr. Noé é mais ou menos manhoso, organizado, bem equipado, com séculos de experiência de guerras de agressão, perante as nossas massas camponesas, sem armas, vítimas do obscurantismo, privadas de iniciativa pela longa dominação colonial, mais do que nunca, a luta armada é um processo eminentemente político. Trata-se para nós de mobilizar e organizar as vastas massas, era a expressão da época, libertar a sua energia criadora, notem, libertar a energia criadora. Esta frase é escrita em 72, eu estou a fazer esta análise sobre a produção do conhecimento, que é a libertação das capacidades e da energia intelectual das massas, não só da energia física, energia criadora. Eu estou a fazer isto em 2011. A frase já estava escrita em 72. Já tem ali as premissas não explícitas deste raciocínio, para progressivamente transformar o nosso potencial humano em força que esmagará o inimigo. Isto para dizer que em todo este processo houve uma compreensão desta natureza popular. Natureza popular não é dizer, venham aí, todos agora venham atrás de mim. Não, é ouvir as pessoas, tratá-las como pessoas, valorizar os conhecimentos que elas têm. E, portanto, uma comunicação verdadeiramente motivadora é aquela que liberta as capacidades das pessoas. Falemos agora da Itália, mais especificamente. Quer dizer, como é que chegamos a emitir e publicar estes boletins na Itália? A história tem antecedentes muito antigos. E tens alguns mais recentes. Eu, por exemplo, só entro neste processo em 68, e sou dos primeiros a entrar. Mas, quando nós começamos a luta de libertação, o presidente do município, sindaco, como dizem na Itália, presidente de um pequeno município, pequeno não, um município médio, de Reggio Emília, escreveu uma carta para a Frelimo, dizendo, acabo de saber, ou nós acabamos de saber, que vocês começaram a luta armada contra o colonialismo português. Fiquem sabendo que aqui na Itália, num pequeno lugar que se chama Reggio Emília, há pessoas que participaram na resistência contra o fascismo e que estão convosco de todo o coração. Isto é o primeiro antecedente que eu me lembro. Carta de Renzo Bonazzi. Mensagem transmitida por Camarada Marcelino dos Santos. Como é que eu venho a saber disto? Bom, nós vamos fazer alguns encontros na Itália, nos primeiros anos, e a Itália tinha uma situação particular. A Itália ainda vivia sobre a memória da resistência contra o fascismo. Lembra-se de Mussolini, aliado do Hitler, então tinha havido uma resistência. Ontem mesmo, ao procurar os meus papéis, encontrei uma medalha dedicada ao Alcido Cervi, um italiano que teve 7 filhos mortos durante a resistência. Portanto, eu fui visitar esse velho e deram-me lá em casa a medalha que lhe dedicaram. Vê-se um indivíduo como um camponês, com feições fortes, com personalidade. Então essa memória era muito viva. E essa memória atravessava vários partidos políticos. Em alguns outros países, quem nos apoiava eram só os partidos comunistas, os partidos socialistas e pouco mais. Na Itália havia uma predisposição para um apoio mais largo. Porquê? Porque tinha havido também forças progressistas cristãs. Era o tempo de uma democracia cristã, com a sua ala progressista, dos movimentos de trabalhadores cristãos, também por causa da influência da religião católica, na Itália, mas ao mesmo tempo esta vontade de justiça social. E a nossa ação inseriu-se nesse contexto. Para isso foi fundamental
o papel de algumas pessoas com quem nós contactamos em primeiro lugar, que eram do Partido Comunista, como a Dina Forti, que depois já esteve aqui, que desde o princípio nos disse: olha, nós não queremos fazer do apoio aos movimentos de libertação um instrumento da nossa projeção política. Então vamos fazer com os outros todos. Eu vou dar alguns exemplos. Em 1969, no mês de janeiro, tem lugar em Khartoum uma reunião do movimento afroasiático. Era um movimento dos países da África e da Ásia, países que tinham sido independentes recentemente, que de alguma maneira eram um dos filões por onde havia desembocado a Conferência de Bandung, que teve lugar em 1955, que é uma conferência dos primeiros países, primeira conferência dos países que acabavam de ser independentes. Bandung é a Indonésia, e um dos filões que deu foi o movimento dos não alinhados, cujos tenores principais era a Indonésia, de Sukarno, portanto, tradição nacionalista, tinham lutado contra o colonialismo holandês. A Índia tinha lutado contra o colonialismo britânico, e Nasser, que tinha dirigido movimentos oficiais livres, que é provavelmente o antecedente longínquo destes movimentos que nós estamos a sentir desenvolverem-se no Egito hoje. É, digamos, o começo de um republicanismo laico, progressista, uma visão aberta do Islã, um sentido de igualdade, que depois, evidentemente, se perde, como acaba de se ver, com as consequências também que acabam de se ver, não é? A gente esquece a história, esquece que o povo já quer igualdade, depois já é tarde, não é? Depois vai para o hospital e para a cadeia, ou para as duas, em alguns casos, para os dois sítios ao mesmo tempo. Então, esse foi um dos caminhos, e a que se juntou depois a Jugoslávia, constituindo então o bloco dos países não alinhados. O outro caminho foi este movimento de solidariedade afroasiático. E nessa reunião, em que participavam muitas organizações da África e da Ásia, foi decidido apoiar os movimentos de libertação das colónias portuguesas. Porque era preciso quebrar a barreira de silêncio. E era preciso, sobretudo, fazer chegar a influência, o conhecimento, a informação sobre esse processo à Europa, que era o coração da sustentação militar do colonialismo português, através da pertença de Portugal à OTAN. Então era preciso desmascarar, expor, mais do que aquelas ações que a gente ia fazendo nos vários países. E nessa decisão, nessa conferência, estão o presidente Mondlane e está o Marcelino. Marcelino é o secretário das Relações Exteriores, ou secretário político. Acho que já era secretário político nessa altura, mas era a pessoa que tinha sido o primeiro secretário-geral da CNCP, que era uma conferência das organizações das colónias portuguesas, e depois o primeiro secretário de Relações Exteriores da Frelimo. Foi decidido que essa conferência seria na Itália. Porquê? Porque era de todos os países aqueles que nós sentimos que havia mais simpatia e solidariedade. Eu ainda conhecia pouco da Itália. Tinha estado em pequenos encontros, mas não conhecia. Então, realizamos a conferência. E uma das coisas que nos pediram foi que, em vez de aparecer essa organização de solidariedade afroasiática a organizar a conferência, fôssemos nós. Porquê? Porque essa conferência, essa organização de solidariedade, estava muito ligada aos soviéticos. Ora bem, nós recebíamos apoio dos soviéticos, não tínhamos problemas com isso, mas não queríamos que o apoio que nos fosse prestado estivesse condicionado por outras questões. Então, foi pedido. Nessa altura foi o Partido Comunista Português, foi no encontro que tivemos com o Berlinguer e o Paeta, que eram figuras políticas muito finas. Disseram: olha, vocês, por favor, nomeiem pessoas para vir. Nós queremos tratar convosco. E é assim que eu acabo por ir à Itália. Então este meu papel nisto tudo nasce destas circunstâncias episódicas. Eu estava ali perto. Então passei alguns meses na Itália, com um escritório ali na Via del Corso, bonito lugar na Casa da Cultura. Então organizamos esta conferência. Bom, é uma conferência, mandamos as comunicações, etc., tudo foi organizado. Mas no decurso desta conferência acontecem duas coisas
no curso da preparação, da discussão, que são, primeira, neste quadro deste apoio largo, nós tínhamos já entrado em contacto com grupos da esquerda democrata cristã, quer membros do Parlamento, da esquerda democrata cristã, eram os deputados Galuzzi e Galoni, eram aqueles, até vieram lá, essa Casa da Cultura, falar connosco, que era a nossa sede, e tínhamos, portanto, entrado em contacto com eles, e um pouco antes tinha havido uma denúncia dos padres brancos que viviam aqui em Moçambique, que era uma congregação missionária, que tinha entrado em choque com o governo português, por causa dos massacres, ainda não é o Iriam, ainda é antes disso, são os massacres de Inhaminga, são a falta de liberdade. Então, eles deram uma conferência de imprensa no local, que era uma livraria progressista, a livraria Paese Novi, que fica ali na Piazza Montecitorio, mesmo em frente do Parlamento. Portanto, havia muito interesse, e deram uma conferência, portanto, no âmbito cristão. Dali, eu trouxe isto aqui, é uma pequena, era um artigo, isto é a cópia de um artigo que nós reproduzimos. Este artigo, se eu não estou em erro, que diz que os padres brancos deixam Moçambique, fizeram esse anúncio lá, não servimos o Império, não servíamos o Império. Este artigo é publicado, e é um bocado simbólico isso, é publicado na Rinascita, que era o órgão teórico do Partido Comunista Italiano, para mostrar que havia uma solidariedade muito larga. Prosseguindo esta conversa com esta senhora Marcella Glisenti, esta senhora da livraria que se chamava Marcella Glisenti, que era uma amiga dos países africanos, amiga do Sangor, um dia ela diz assim: "Oh Oscar, estamos a ver estas coisas a desenvolver-se. Não achas que seria bom que... Tens alguma objeção a que os vossos dirigentes vejam o Papa no fim da conferência?" Eu não tinha nenhuma objeção, mas não achava possível. Eu disse: "Não, mas o Papa vai nos receber." Tinha havido um pequeno atrito entre nós e o Vaticano quando, em 1967, o Papa foi visitar Fátima. Era o ano mariano, portanto, o ano de Maria, Maria tinha aparecido, a Virgem Maria tinha aparecido em Fátima, etc. Mas nós sentimos isso como um ato político e fizemos declarações contra isso, achamos que era um apoio desnecessário a Portugal. Então, por isso estávamos um pouco na dúvida. Tínhamos amigos católicos, e na Itália esse fenómeno é um fenómeno social, além de político, e tínhamos dúvidas. Ela disse: "Então, se tu não tens objeção, vamos avançar com isso." Eu disse: "Sim, mas eu sou muito júnior ainda, júnior no movimento, não é? Era um representante do movimento na Argélia, não tinha autoridade para isso, e era júnior de idade também, não é? Você não escreve uma carta ao Papa assim, não é qualquer pessoa que escreve, pá." Então, aproveitei o momento da vinda do Chipenda, na altura dirigente do MPLA, que era já um membro destacado da direção, tinha sido meu colega de estudos, mas que já era um dirigente muito mais alto no MPLA, co-presidente, chegou a ser num certo momento, e disse: "Olha, estás disposto a isto?" Fomos lá falar com a senhora, e ele assinou, e pedimos o encontro. E, de facto, realizou-se esse encontro na sequência da conferência, que foi provavelmente o ato com mais eco pelas múltiplas mensagens que transmitiu. Que o chefe da maior instituição católica, vamos dizer, conservadora, ligada historicamente à propagação da fé, que era uma das fontes de legitimação do colonialismo, dilatar a fé e o império. De resto, com uma certa habilidade comunicativa, eles não disseram dilatar o império e depois também dar um bocado de fé. Disseram que iam lá primeiro para dilatar a fé. Depois vamos fazer um bocado de imperialismo-zito aqui. Então, esse ato teve uma repercussão enorme, que ultrapassou as fronteiras da Itália.
eu acho, Sr. Embaixador, se a conferência tivesse sido, se não tivesse acontecido isso, era uma conferência mais italiana, que tem valor, como vou demonstrar a seguir, para as ações ulteriores, mas não teria tido esse eco. Porquê? Porque estávamos na fase de que quem lutava em armas contra um aliado da OTAN era terrorista. Isto que está a acontecer hoje, esta noção, esta etiqueta de terrorismo, que todos aqueles que querem fazer uma ação de contestação têm que se libertar, é um problema sério. É verdade também que, no seio dos movimentos de contestação às ordens estabelecidas, também tem havido recurso a terrorismo, o que nós não aprovamos. E é bom dizer que na Frelimo nunca se defendeu, nem se praticou. Terá havido um outro caso, mas nunca se defendeu como filosofia o terrorismo. Eu hei de mostrar depois uma foto, se me mostrar aí, uma foto que ilustra isso. Tem que andar um bocadinho para trás? Não, isto agora está nas fotos daqui, não é? Não, nos meus PDFs. Ok, é esta mesmo. Isto aqui é o presidente Samora a falar. Estão a ver uma série de soldados portugueses. Reconhecem-se ou não? Não consegues fazer um zoom sobre isto? Ok, já está. Está bom. Não mexas mais. Este é prisioneiro. Não, desculpa. Este é prisioneiro. Os outros todos são desertores. São pessoas que se entregaram. Ora, houve desde 1967, 66, 67, que é um debate sobre como tratar os prisioneiros. E havia pessoas que diziam, os prisioneiros só nos dão despesa, temos que os alimentar, é preciso liquidar. Guardemos só os oficiais que nos podem dar informação. Eu vou a outras pessoas que disseram, mas olha lá, os mais inocentes no meio disto tudo são os soldados. Foram levados à força, recrutados. Isso não tem humanidade. E a luta de libertação não deve nunca deixar de ser humana. Qualquer processo político. Qualquer processo político que acha que infligir sofrimento excessivo aos outros, quer dizer, sofrimento excessivo é todo aquele que não é necessário. Porque guerra é guerra, não é? Você dispara. Também não somos crianças. Sabemos bem o que isso quer dizer. Mas tudo que é provocar sofrimento desnecessário e excessivo corrompe a tua própria natureza. Isto é válido nas relações humanas, em todas as coisas. Então, depois de muito debate, que levou a que se tivesse de tomar uma resolução no segundo congresso sobre esta matéria, porque era matéria controversa. Branco é inimigo, mata, acabou. Ter ultrapassado tudo isto, isso levaria-nos a uma outra conferência. Mas esta temática foi sempre muito presente e surgiu a propósito de questões concretas. E eu não tenho dúvida que a dimensão internacional e o apoio internacional também nos ajudou a todos a compreender isso. Havemos de ver um filme daqui a pouco, vocês vão ver isso. Mas esta imagem já mostra. Então, nós pegamos em declarações destas pessoas, manuscritas, imprimimos e lançamos no mato em vários sítios. E soubemos mais tarde que havia outros soldados que haviam desertado porque tinham visto. Esta fotografia estava lá. Esta fotografia e depois difundimos também na Europa. E, portanto, por via de Portugal, essas fotografias passavam. Com os testemunhos deles, porque é que tinham desertado, e este português depois foi objeto, eles todos foram levados para a Argélia, onde foram entregues à Cruz Vermelha Internacional. E eu, como era o representante na Argélia nessa altura, fiz eu a entrega dessas pessoas, mas assisti à conversa privada que eles tiveram. Diga-se, não assisti uma parte, depois houve uma conversa privada em que cada um deles disse onde queria ir. Claro que os desertores todos queriam ir para a França, para outro sítio qualquer, e o prisioneiro português voltou, disse que queria voltar para Portugal, porque ele era um inocente no meio daquilo tudo, e voltou para Portugal. Há uma história
curiosa sobre esse português que se passa com o nosso colega, depois presidente Chissano. Chissano tinha estudado medicina, então quando este jovem tinha sido ferido num braço, não me lembro qual deles, partiu o braço, mas tinha sido tratado, estava a recuperar. E o Chissano disse o seguinte: olha, você devia comer muita mandioca, folhas de mandioca. Eu estou a comer. Então está a fazer muito bem, porque tem muito ferro. E ele dá-lhe esta resposta. Bom, lá isso é que eu não vi, quer dizer, eu comi mandioca, mas ferro não vi. O segundo momento interessante que acontece naquele período é uma proposta trazida pela Dina Forte, que diz o seguinte: Dina Forte era uma senhora do Partido Comunista, das Relações Exteriores, Departamento de Relações Exteriores, mas que tinha sido membro da Resistência, ou pelo menos próxima, não é? De uma tradição progressista, que depois veio até trabalhar aqui em Moçambique, na cooperação internacional, durante muitos anos, e de vez em quando vem aqui. Ela disse, também de novo disse: olha, Oscar, estamos a chegar já quase à fase da conferência. Eu era muito novato nestas coisas. Para mim, ter conseguido fazer a conferência já era tudo. Ela disse: é preciso ver a sequência disto. Eu acho que nós devíamos fazer uma geminação entre cada um dos movimentos de libertação e uma zona da Itália. E quais foram essas zonas? Ela disse Reggio Emília, Prato e uma outra, que eu não me recordo. E eu beneficiei da minha posição privilegiada de estar ali em Roma e dei a informação ao meu chefe, que era chefe da CNCP, que era o Marcelino na altura, e meu chefe direto. E o Marcelino disse-me logo: Oscar, faz favor, organiza as coisas, Reggio Emília fica connosco. E porquê? É aí que eu ouço a tal história, que já em 1964 nos escreveram de Reggio Emília, a mesma pessoa, devo dizer que continuava a ser o mesmo síndaco. Então é daí que a gente começa. Inicia-se então uma nova fase. Logo depois da conferência, nós viajamos para essas cidades. Para a IGC também foi, o Amílcar Cabral não foi, acho que foram para Prato. Foi o Nino Vieira, diga-se, que era o segundo membro da delegação. Nós fomos para os dois para Reggio Emília. O Marcelino dirigia a CNCP, a nossa delegação era dirigida por Cabral da Guibuza, mas ele voltou logo. Nós é que fomos para Reggio Emília, depois uns 2 ou 3 dias depois, e estabelecemos um pacto. E aí Reggio Emília teve a seguinte ideia: em vez de ficar aqui nos acordos políticos, não acontece nada, vamos fazer um pacto de geminação do hospital ao hospital. E foi feita a geminação entre aquele hospital provincial, que eles chamam lá Arcispedale, que é um grande hospital, assim quase do tamanho do nosso hospital central, e o hospital provincial de Cabo Delgado. Pode imaginar, é um conjunto de casas provisórias, móveis, consoante os acidentes da luta, e formaram pessoas. Imediatamente os programas concretos foi tratar. Estamos em 1970, tinha havido a Operação Nó Górdio. Nós tínhamos, em primeira mão logo, 8 pessoas feridas. Tinham tido pernas amputadas, por causa das minas. A Operação Nó Górdio espalhou muitas minas. O Mandio Chongo, que foi embaixador na Alemanha, é um deles. Então, esse primeiro grupo foi logo para a Itália, onde foi tratado, e alguns deles aprenderam a fazer próteses. Então, à volta desta ação de saúde e de apoio sanitário, se foi desenvolvendo uma atividade de informação permanente. O que é que estamos a fazer no domínio da saúde? E fomos alargando a maiores grupos. Aqui eu gostaria de destacar uma pessoa, que é o Giuseppe Soncini, que era o presidente do hospital, e que se empenhou de corpo e alma. Eu continuo a ficar maravilhado, estes anos todos depois, de ver como pessoas que não conheciam Moçambique, que se conheciam, era um país no qual não tinham nenhum interesse particular, não tinham familiares, conhecidos,
se empenham tão dedicadamente. Vocês vão ver aqui um filme, vou mostrar uma parte dessa equipa, dessa visita da Itália. Vou passar assim só uns flashes, onde ver outro feito por ingleses, pessoas que se dedicavam inteiramente ao apoio à causa dos outros. Eu penso, é aqui que eu gostaria que se analisasse se isto não é este facto de nós irmos fazer propaganda, mas ao mesmo tempo as pessoas virem com ideias, ouvirem-nos, contribuírem, dialogar, ter iniciativas. Portanto, não é só, olha, eu faço um programa de digressão por certos países, como hoje se faz, não é? Está aqui, perdíamos, hotéis, vou falar de tal sítio, organizo. Não, as coisas vinham espontaneamente. De repente eles diziam, olha, queremos organizar, estamos a pensar que era preciso falar aqui com os jovens jogavam um grande papel nisso. Os sindicatos também, um bocado menos, em certos países as ligas de combatentes, na Itália a ANPI. Então, queremos organizar um circuito. Então lá íamos nós, falar, com um domínio das línguas um bocado deficiente, mas íamos falar. Íamos transmitir uma mensagem, íamos receber inputs, perguntas, debate. Pronto. Agora vou mostrar algumas imagens, vou mostrar esta brochura para mostrar uma dimensão científica do processo da luta de libertação. Esta brochura chama-se Portugal e a NATO. É um estudo científico, académico, em que mostra os tipos de armas. Bom, aqui você só vê as gravuras. Vêem só as citações aqui, não é? Podem ver aqui assim. Tudo isto bem documentado sobre a colaboração da NATO com Portugal. Este livro, pequenino, fininho, uma brochurinha, teve um grande impacto. O Parlamento holandês, isto foi publicado pelo Angola Comitê, que é um dos comitês mais notáveis na busca de informação, de apoio pelas várias organizações. Esta é uma brochura feita principalmente por Mário de Andrade, sobre a conferência de Dar es Salaam. Esta foto é da Frelimo, é nossa. Aqui está no logo, tem informação CNCP, e tem uma arma, cá está a tal mitologia. Esta é uma brochura, isto é o boletim dos estudantes da UNEMO, da União dos Estudantes Moçambicanos. E esta capa é um desenho inédito de Malangatana, como podem reconhecer, okay, que nos tinha chegado por vias clandestinas. Tem aqui uma senhora a estender a mão, agrilhoada, não é? Com uma cadeia. Aqui tem uma brochura, tipo de publicações que se faziam, e já para se dirigir àquela camada mais intelectual, engajada, mas politicamente, mas culturalmente, que se chama Guerra Revolucionária em Moçambique, em que há vários artigos de vária natureza, resoluções, etc. Isto é um tipo de brochuras feito por esta organização, CNCP, que era o Mário de Andrade, Jacob, Jeremias Nhambira, e eu depois tomei alguma participação aí. Eram brochuras, esta é sobre Guiné e Cabo Verde, mas há sobre vários países, há uma sobre Moçambique, uma sobre Angola, etc. Eu gosto sempre de trazer uma surpresazinha, e desta vez, porque nas buscas vou encontrando coisas, isto aqui eu gostaria que passasse pelas vossas mãos, para vocês poderem dizer que tocaram. Este é o livro de apontamentos, em 1968 visitamos a Jugoslávia. Era o presidente Mondlane e eu ia assessorá-lo. E estas primeiras páginas, as outras já não. Acho que eu lhe roubei, estava sem bloco, e roubei-lhe o bloco. E vem-me acompanhando toda a vida. Pá. De maneira que vocês podem passar. E aqui assim tem... O que é que tem? Aqui uma coisa interessante que eu só hoje é que descobri, está neste bloco, é a tradução, não, é o comentário de um filme, o primeiro filme que se fez nas Zonas Libertadas foi feito por um jugoslavo, chama-se Venceremos. E eles não tinham ninguém que falasse português. Então eu próprio fui improvisado em locutor, aprendi a trabalhar numa cabine. Na altura havia duas bandas, uma banda
de filme, uma banda magnética larga, 35 mm, corriam simultaneamente e a gente tinha que falar e tinha umas luzes. Se estamos a falar devagar, ele acelerava com uma luz verde, ande mais depressa. Se estamos a falar muito depressa, era uma coisa muito primitiva. E tem aqui todo o comentário, eu vou-vos passar. Bom, este meu não interessa, mas este do Presidente Mondlane, pelo menos todos passam os olhos e volta sem nenhuma folha, fica aí, por favor. E finalmente, para terminar, que eu acho que Samora Machel, pelo menos assim eu gostaria que fosse, estava um pouco em tudo o que eu disse, sem pronunciar a sua personalidade, primeiro de Mondlane e depois com a sua visão, com o encorajamento à discussão, e de Samora Machel como grande analista social. A minha tese é que ele foi mais um analista social do que um chefe militar, embora ele gostasse muito de fardas, né? Mas a sua grande capacidade era de analista social. E é justo que se recorde o seu nome de maneira expressa, mas é justo também que neste, não sei como é que se diz, 150 anos da unificação italiana, se fala de Garibaldi. Garibaldi é um revolucionário italiano que participou na República de Rio Grande, República Rio-Grandense, no Brasil. Esteve também na América do Norte, depois de muitas participações na Itália, e finalmente é um dos homens decisivos, com Cavour, assim, na unificação da Itália, com 1000 homens, 1000 camisas vermelhas, de Rio Grande e do heroísmo das pessoas, dessa exaltação do valor das pessoas e do que as pessoas são capazes. Diz ele: eu vi corpos de tropas mais numerosas, batalhas mais disputadas, mas nunca vi, em nenhuma parte, homens mais valentes, nem cavaleiros mais brilhantes que os da bela cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras os feitos assombrosos que vi realizar por essa viril e destemida gente que sustentou por mais 9 anos contra um poderoso império a mais encarniçada e gloriosa luta. Devolvo estas palavras. Primeiro, agradecer ao meio da palestra e a sábia história que a todos nós, de facto, nos pertence. Solamente uma pequena pergunta. Realmente, a cooperação entre Moçambique e a Itália, por dizer assim, ela de facto é de longa data. Eu queria perguntar ao professor, realmente, como é que avalia desde o tempo da libertação até hoje, realmente, a nossa cooperação entre Moçambique e Itália? Quais são os momentos mais importantes? E cooperação e desenvolvimento. O professor Monteiro falou desta relação naquela altura, isto é, numa altura, digamos, de clandestinidade, né? Agora, do seu ponto de vista, hoje em dia, uma pequena atualização em relação às palavras que acabou de dizer. É uma confirmação, experiência direta. Nos anos 66, 67, 8, sobretudo 68, do grande consenso entre nós que apoia os movimentos de libertação. Havia encontros, palestras, encontros com representantes de vários movimentos. E esse sentido que o apresentou durante a sua excelente palestra é expandir, partilhar para a grande maioria dos estudantes, que eu estou falando do estudantes da universidade, da Europa. E me lembro, foi um encontro com os representantes, francamente não me lembro exatamente quem era, mas com os representantes
monumentos de libertação da escola portuguesa. O encontro foi extraordinário. 2 dias de debate, cheio de pessoas, e rico. E nós aprendemos muito, muito. Efetivamente, como você disse, não havia uma posição partidária. Era um movimento transversal, um consenso transversal. Católicos, comunistas, socialistas, republicanos. Efetivamente não havia esta luta unitária. Obrigado. Eu penso que houve algumas fases, olhando à distância e sem diplomacia. Há uma fase em que se consegue capitalizar e se traduz por alguns feitos notáveis em termos de cooperação. As barragens Corumana, Pequenos Libombos, a possível eletrificação do Limpopo, a utilização da barragem de Massingir, estava a ser feita pela Sadelme, parada por causa das ações armadas. Eu nessa altura estava em Gaza e vi isso acontecer. Houve os mortos aqui na cooperação e, portanto, nenhum desses projetos, ou melhor, Pequenos Libombos ficou todo completo. Houve uma concentração de esforços, mas os outros 2 não chegaram a dar todos os seus frutos. A irrigação feita a partir e esta eletrificação, bom, agora um dia vai ser retomada. Utilização do potencial hidroelétrico de Massingir. Mas houve um período em que a Itália foi, é bom que seja recordado aqui, eu creio que o nosso principal parceiro de cooperação, em termos de volume de investimentos feitos aqui. Esta CMC, etc., resulta um bocado deste período. A CMC quer dizer Cooperativa Moratória Cementista. É uma cooperativa de pedreiros e artesãos de construção civil. Cementista vem de cimento. Cimentistas, não há tradução para isso. E começou por ser uma pequena organização, mas naquela zona de Itália em que havia uma grande capacidade, as organizações económicas tornaram-se muito poderosas. Tanto que a Liga das Cooperativas, que juntava essas organizações, era uma das organizações extremamente importantes. Já vemos de ver aqui o futuro presidente da Liga nos filmes. Não porque veio a Moçambique, mas, bom, fazia parte. Quer dizer, pessoas tão importantes que iam jogar papel tão grande estavam dedicados, como bem disse aqui o professor, sobre esta matéria. Agora, depois tivemos um período em que, por razões internas italianas e lutas entre partidos, se dissipou esse consenso e começou a haver uma luta entre os diferentes partidos. E acho que a cooperação pagou os frutos disso. Então era quem não tinha feito nada da cooperação, porque houve acusações sobre isto e aquilo. Eu creio que também não houve boa utilização dos dinheiros. Eu creio, para dizer a verdade, acho que não houve, não digo aqui, mas que houve ali, vamos lá dizer, palavras claras. A cooperação passou, certamente, a ser instrumentalizada como um instrumento de financiamento dos partidos. De resto, este problema de financiamento dos partidos merece que se estude bem, porque é através desses mecanismos que entra a corrupção. Na Itália acabou por rebentar com a República pós-fascista, Primeira República. Bom, agora, o que está a passar, e eu me pergunto, sim, é possível fazer uma cooperação entre Estados. Eu vejo a Embaixada da Itália procurar fazer o mais possível em vários domínios. Também sabemos que situações económicas não são iguais, mas falamos já há 5 anos em que esses problemas não se punham. Então, há muita colaboração. Hoje, vamos dizer que a cooperação italiana está dissolvida, por isso é um bocado difícil fazer a análise, está dissolvida no apoio geral ao orçamento, que é essa filosofia que a gente tem. Talvez, acho que uma boa parte da cooperação italiana faz-se através do Orçamento do Estado. Correto, embaixador? Uma parte. Sim. Ok. Então, nós não conseguimos ver a mesma grandeza, a mesma dimensão, toda a cooperação que a Itália dava, como dava no passado.
Por exemplo, mas aí já entra em alguns domínios que eu também não domino, por isso não posso entrar. Mas acho que talvez seja de pensar em retomar algumas coisas do princípio. Isto é, enquanto se continua a fazer a cooperação, não sei como, em que maneira, porque o contexto político é diferente, mas é preciso retomar aquela corrente de solidariedade. Eu estive em Reggio Emília quando foi lançado este filme, relançado o filme, digitalizado e lançado, e que foi a Liga das Cooperativas, foi a empresa de águas das cooperativas da Liga que estava a fazer isso, mas todos nós nos pusemos esta pergunta: como é que vamos voltar a este momento? Eu não tenho a certeza que seja fácil de fazer, porque hoje a ética de participação, de solidariedade, de amizade com os outros, não estou a falar com outros povos, com os outros, está substituída pelo egoísmo. Está substituída nas atitudes pelo egoísmo e nos objetivos pelo dinheirismo. Hoje, ter sucesso é ter dinheiro. É um padrão mundial. É ou não é? É ou não é? Vamos lá ver. Confessem lá, cada um de vocês. Lá no íntimo, não é isso? É esse o padrão dominante. E durante muito tempo se disse: olha, se cada um quiser e lutar, então o país vai progredir. E há algo de verdade nisto. Porque, de facto, esta coisa de ficar à espera que os outros façam é algo que tem que ser vencido. De novo, se cada um começar a pegar nas suas capacidades e desenvolver, isso é positivo. Aquilo que eu contei sobre a forma de participação dizia respeito àquela época. Não pode ser replicado agora. Não é sempre o Estado, ou a organização política, ou o partido a fazer. Não. Tem que vir das pessoas. Portanto, tem que haver iniciativa das pessoas. Este aspecto não há dúvida. Não há que voltar para trás. Mas agora eu tenho algumas dúvidas, porque a experiência, não tenho dúvida, agora já tenho certeza. Tive dúvidas. Agora, primeiro tive muitas dúvidas. Quais eram as dúvidas que eu tinha? Será que só o dinheiro é um motivador suficiente da sociedade? Depois comecei a ter dúvidas quando comecei a ver que os valores da sociedade se perdiam. Agora, quando eu vejo que até as economias se afundam, agora já tenho certezas. As soluções socialistas, vamos dizer assim de caras, não é? Com inspiração marxista ou não, as soluções socialistas parece que não funcionaram. Eu não sei se vão funcionar. E como é que vão funcionar? Igualdade, republicanismo continuam a ser valores. E, em todo caso, que o dinheirismo que tomou lugar do capitalismo e do capitalismo financeiro que dominou o capitalismo produtivo, já agora estão a arrebentar país com país por país, e vamos lá ver se a gente consegue sair desta confusão. Portanto, acho que a resposta terá que ser encontrada nas próprias sociedades através da redescoberta de alguns valores. Provavelmente as alianças são mais amplas, porque este mesmo problema está a ser sentido de novo em grupos religiosos, e há de tudo. Há grupos religiosos que são meramente pela liturgia e pela manipulação da liturgia e do espetáculo e da imagem, como vocês sabem. Há igrejas que são mestres, são aqui vossos vizinhos, vocês podiam lá tirar algumas aulas, pá. São mestres na manipulação da imagem, do movimento, do não pensamento. Então, da crendice, do sofrimento. Então, nós devemos procurar ver como é que voltamos a alguns desses valores. Eu acho que ninguém tem a resposta. Sabe? Não sei quem é que pôs a pergunta, pá, mas eu devo dizer que eu não tenho resposta, pá. Mas o que conta nestas fases, pelo menos você comporta-se bem. É pá, o mundo é o que é, pá, mas você pelo menos mantém-se no seu caminho. Não sabe se isso vai significar qualquer coisa, significa para si. E vamos ver se aos poucos juntamos aos religiosos também, que têm princípios. Portanto, já estou a excluir os manipuladores, mas estou a dizer, toda a gente que quer uma sociedade melhor. Porque se este elemento voluntário, muito tempo foi desprezado. Isso é voluntarismo. Vocês são românticos. Epá, então mostrem vocês, os realistas, o que é que fazem. Mostrem lá o que é que já fizeram de bom. Nós românticos não servimos. Então mostrem vocês o que fizeram. Nós não provocamos calamidades mundiais como estas, pá. Arruinar Estados, pá. Já começou há alguns anos. A crise da Malásia,
das economias dos tigres, agora passa para o outro lado, isto parece um ondaço para quem daí. Já não é o fantasma, já não é esse, Marx. Não é o fantasma do tempo do Marx. Agora, vocês tiveram naquela reunião de 2 dias com os representantes dos movimentos de libertação e que gostaram muito. É um bocado pretencioso o que eu vou dizer, mas eu acho que é justo dizê-lo. Se eu não digo aqui, não digo em parte nenhuma também. É que as lideranças dos movimentos de libertação das colónias portuguesas, também dos outros, mas estou a dizer das colónias portuguesas em geral, eu falei da FALIB, em geral, eram de alta qualidade. Eram pessoas fora de série. Os Mondlanes, os Amílcares, Cabral, outros, são pessoas de outra têmpera, não sei saber. Então, isso também transbordava para os seus colaboradores mais imediatos, os líderes, e depois para outros mais abaixo. Então, havia uma qualidade, uma genuinidade no discurso e uma profundidade derivada do facto de que as pessoas estavam muito empenhadas. Eu costumo dizer, você não pensa, você não cria só nas horas de serviço. É quando chega a casa e continua a pensar nos assuntos. Bom, não estou a querer-vos cortar os sábados e domingos, mas estou a dizer, há outros momentos em que você catalisa. Se você tem empenho pelo seu serviço, pelo trabalho que está a fazer, então há de produzir conhecimentos. E de manhã, de repente, encontra soluções. Portanto, tem que haver um maior cometimento profissional, há de gerar maior qualidade. A classe política dos movimentos de libertação formou-se a partir de quase nada por um grande empenho. Portanto, eram estas coisas. E agora queria passar o filme. Podem pôr algumas imagens. Põe lá. Assim para vocês poderem musicar. Mais som ou menos som? Aumenta o som, então. Está bem para você? Põe mais o som. O que é para não ser muito longo. Eu penso que passa a imagem, passa a cena por cima. Isto tem que estar na zona de liberdade, está pré-ligado. Podem baixar um bocado a luz aqui, estas luzes da frente. Antes disso, antes de apagar a luz, o meu bloco, onde é que está? Onde é que está o meu bloco? Imagens que eles filmaram durante essa visita, foi em 72 por aí. Obrigado.